Olá, galera, voltamos, quarto e último bloco do nosso encontro hoje falando sobre conhecimentos gerais para você que vai fazer a prova de cartório. Pessoal, vê o seguinte, finalizamos o terceiro bloco falando sobre a questão da crise da Venezuela, um assunto que vem de forma rotineira aparecendo em provas de concurso devido à gravidade, devido à repercussão dos eventos que vem acontecendo no nosso país, vizinhos e a consequência para nosso país. Vê um detalhe, destacamos para vocês o desastroso governo Nicolás Maduro, os problemas que vem enfrentando, falando sobre a questão desde quando essa crise vem se avolumando, e um detalhe, o que é que nós percebemos no ano de 2018? Muita gente achava que não poderia, em 2017, piorar a situação nos anos seguintes, mas em 2018 nós tivemos um agravamento das tensões sociais, um colapso e destruição estrutural da sociedade e do Estado, da sua economia e das condições básicas de acesso a bens e serviços essenciais. No final de 2018, agora há pouco, a taxa de inflação alcançou um número inimaginável. É até difícil você pensar 1.700.000% ao ano. André, esses são os números oficiais do governo? Não, porque há muito tempo o governo venezuelano não vem divulgar a taxa de inflação naquele país. O discurso é como se tivesse tudo maravilhoso, tudo bem. Eu não sei que mundo é esse que consegue se manter um discurso desse quando o país está sendo jogado à miséria. Isso vem a ser o fato. De outra coisa, isso aqui vem a ser 500 vezes maior do que a taxa registrada em 2017. Essa política de emissão monetária faz com que o dinheiro venha a perder valor, venha a perder lastro, ok? E um detalhe, diante do estrangulamento é nosso ego, né? Balança a cabeça aí, Diego, não é possível, André. Diante do estrangulamento das condições de vida, a Venezuela hoje assiste a uma migração massiva de sua população, ok? Isso aqui repercute, inclusive, no Brasil. André, o Brasil é quem vem mais sofrendo com a imigração de venezuelanos? Não. Quem vem mais sofrendo, quem vem sendo mais impactado, e diga-se passagem, disparado, em relação à migração de venezuelanos, vem a ser a Colômbia, ok? Vê o seguinte, perda de apoio e popularidade do governo, isso aí vem sendo cada vez maior. Agora há pouco, no dia 10 de janeiro, Nicolás Maduro fez um juramento para o novo mandato, ele vem convocar uma eleição. Essa eleição foi duramente criticada pela oposição na Venezuela, foi duramente criticada pela comunidade internacional, isso não só os Estados Unidos, a União Europeia, o próprio Brasil, o Mercosul, a OEA veio a criticar duramente essa eleição. Por que isso? Foi convocado de forma abrupta, não houve é, é, um acompanhamento apropriado da dinâmica, muita gente foi privada de participar das eleições e uma eleição fraudulenta. Ou seja, foi uma eleição que foi construída para disfarçar o autoritarismo de um governante. E um detalhe, uma eleição fraudulenta. Ora, ele quando chega o dia 10 de janeiro, que ele está sendo reempossado, e um detalhe, viu? O governo dele, se for seguir ao pé da letra, vai ser de 2019 até 2025, essa criatura vai estar no poder. A Assembleia Nacional, liderada pelo presidente Juan Guaidó, e esse é o assunto do momento, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, ele não reconheceu esse juramento, e o que é que ele veio fazer? Ele declarou a presidência da República foi usurpada. Sendo assim, foi decretado como se fosse vago o cargo de presidente, e ele, como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, se auto-intitulou presidente temporário, enquanto as eleições não seriam convocadas. Recentemente, ele esteve circulando em vários países da América do Sul, discursando, fazendo contatos, buscando reconhecimento. No passado dia 23 de janeiro de 2019, o povo venezuelano manifestou-se massivamente rejeitando a ditadura de Nicolás Maduro, tá certo? Houve um grande levante populacional,
criticando o governo. Os Estados Unidos é a favor do regresso à democracia. O apoio dos Estados Unidos a favor do regresso à democracia permitiu a mobilização em massa do povo venezuelano e deu força à Assembleia Nacional e ao presidente da Assembleia Nacional, mas de pouco vem na prática adiantando esse movimento americano, inclusive de aumento das sanções contra a Venezuela. Hoje, se falar da Venezuela, qual é a maior aposta de aparecer no concurso? Falar justamente sobre a crise migratória que existe naquele país. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela compara a forte imigração de venezuelanos para países vizinhos com a registrada em direção à Europa, que teve seu auge lá em 2014 e 2015. De tamanha vem a ser a gravidade da situação. Hoje, na Venezuela, a inflação nas alturas, destacamos isso já em 2 pontos, em slides diferentes. Escassez de alimentos e remédios, produtos básicos têm sido os principais impulsos para a imigração. Imagine gente com câncer, quando tem acesso a remédio na Venezuela, muitas vezes o remédio já está vencido. 2,3 milhões de venezuelanos já deixaram o país. Eu chamo a sua atenção que a estimativa, nós não temos números oficiais, é de que nós temos hoje 65 mil venezuelanos tenham se fixado apenas no Brasil. É o que dá mais ou menos 2% do total. Estima-se que mais de 870 mil venezuelanos estejam na Colômbia. Qual é o estado mais impactado? Em relação à questão da Venezuela. O estado de Roraima, ele vem a ser mais impactado porque ele é o que está colado na zona fronteiriça com a Venezuela. A tensão na fronteira Venezuela-Brasil é grande. O Brasil recentemente mandou ajuda humanitária para a fronteira da Venezuela, o que não veio dar muito certo, aumentou as tensões na região, embora o governo brasileiro tenha sido muito sóbrio nas declarações, colocando que a operação de ajuda em nenhum momento passa por entrar em território venezuelano, que isso poderia agravar as tensões na região. O governo busca aumentar o controle de entrada dos imigrantes. O estado de Roraima, que é o maior prejudicado hoje, fica na região Amazonas do Brasil, tentou fechar a fronteira, mas a proposta foi rejeitada pela Justiça no início de agosto. Recentemente tem outro movimento, isso aqui é agosto de 2018, recentemente tem outro movimento de fechamento de fronteira. A cidade mais atingida, Pancaraima, concentra a maior parte dos que cruzam a fronteira. E o que é que vem acontecendo em diversos momentos? Você vai ter vários registros de conflitos entre brasileiros e venezuelanos naquelas áreas. É um mundo muito grande. Roraima é um estado pequeno, não é um estado rico, é uma cidade pequena, inclusive, tem cidades pequenas, e essa leva humana muito grande vem colapsando a cidade, principalmente o sistema de saúde. Os abrigos que vão sendo construídos, a assistência que vem sendo dada, isso vem trazendo um peso. Ainda no governo Michel Temer, houve a proposta de fazer uma migração de venezuelanos para outros estados, onde pudessem ser acolhidos em alguns abrigos, em creches e por aí vai. Isso vem sendo feito, mas tem gerado um impacto efetivo que vem ajudar Roraima? Não. De vez em quando você vê reportagem de aviões da FAB transportando 100 famílias, 200 famílias e tal. Em relação ao montante de gente que tem lá, isso vem ser algo muito diminuto. Hoje estima-se que cerca de 500 venezuelanos cheguem por dia a Roraima. Quantos estão voltando para a Venezuela? Não existe nenhuma estimativa oficial, mas nesse ritmo nós já ultrapassamos, pelo menos para Roraima, a situação de calamidade. O governo federal deseja intensificar a transferência de venezuelanos para outros estados, embora isso aqui a gente pode observar até o final de dezembro, esse discurso. O discurso do governo atual ainda não é muito claro de qual vai ser a postura nesse sentido, se vai manter essa tônica ou se vai interromper. O fato é que nós tivemos surtos de sarampo no Brasil, que vem a ser uma pena, porque o Brasil hoje é referência no mundo em relação à questão de vacinação em massa. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes e nós temos um sistema de vacinação eficiente que vem a ser estudado por outros países no mundo como ser construído.
E o sarampo tinha sido uma doença que tinha sido reconhecidamente retirada do nosso painel de doenças que podiam ter vacinação. Nós conseguimos fazer efetivamente a vacinação tão massiva que conseguimos erradicar a doença no nosso território. Porém, ele volta. Em 2016, o Brasil conseguiu uma certificação da Organização Pan-Americana de Saúde, o certificado de eliminação de circulação do vírus do sarampo. Isso aí foi um motivo de comemoração, embora não tenha tido muita repercussão na imprensa. E o que é que vem acontecer recentemente? Amazonas e Roraima, vocês viram isso ano passado, eles vieram a enfrentar surtos de sarampo. Cerca de 600 casos foram confirmados. Isso obrigou o governo a fazer uma campanha de vacinação muito pesada nessas regiões para tentar fazer com que o vírus fosse contido. A campanha de vacinação chegou a atingir 86% do país. E em junho de 2016, aqui já passa para outro assunto, é porque o slide deu uma cortada, e você vai ver o Brasil perdendo a certificação devido a esse surto. Caso apareça alguma doença alguma questão tratando sobre isso, eu alerto para vocês que eles podem colocar qual a suspeita para esse novo surto de sarampo no Brasil, e aí a suspeita, o indicativo, pela região que vai aparecer, é a questão da chegada de imigrantes venezuelanos que não tenham sido com a doença e que não tenham sido devidamente vacinados. Ok? Pessoal, o próximo assunto nosso é esse aqui. Saída do Reino Unido da União Europeia. É algo que vai pegar bastante em prova de concurso, principalmente agora em 2019. O primeiro, a questão, deixa eu só explicar rapidamente essa questão do Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, que às vezes as pessoas confundem. Quando nós falamos Inglaterra, eu estou me referindo apenas a esse espaço geográfico que no seu material está com as linhas azuis. Esse contorno aqui vem a ser a Inglaterra. Quando nós pegamos e usamos o termo Grã-Bretanha, nos referimos à Inglaterra, País de Gales e a Escócia. E quando usamos o termo Reino Unido, além dos 3 países que eu vim a ilustrar para vocês, você acrescenta a Irlanda do Norte. Cuidado! Muitas vezes as pessoas pensam que a Irlanda também faz parte do Reino Unido, mas na segunda década do século XX, você vai ver que a Irlanda ela deixa o Reino Unido e vai seguir como país autônomo. Mas o que eu preciso destacar para vocês, quando você tem o ano de 2016, no governo ainda de Tony Blair, você vai ver um movimento, um plebiscito, onde a população vai ser consultada se o Reino Unido ele desejava, desculpem, não Tony Blair, David Cameron, ok? Quando tem o primeiro-ministro David Cameron, ele vem a colocar na sua campanha para primeiro-ministro a proposta de uma consulta pública para que o Reino Unido venha decidir se permanece na União Europeia ou se deve deixar a União Europeia. Naquele momento, não só o primeiro-ministro, mas a população, grande parte da população, acreditava que era impossível a escolha pela saída. A maioria da população ia desejar permanecer na União Europeia. Mas, mesmo assim, a consulta pública estaria feita. Até mesmo os políticos que defendiam a saída, eles não acreditavam muito na vitória. O problema é que quando chega a consulta, quando tem um plebiscito, quando as urnas vêm a ser abertas, por uma discreta margem percentual, a maioria da população resolve optar pela saída do Reino Unido da União Europeia. Isso foi um choque. Isso foi um choque quando 51,9% dos britânicos votaram a favor da saída do bloco. Isso ocasionou de imediato a renúncia do primeiro-ministro David Cameron, do Partido Conservador, e naquele momento vem a ser escolhida como primeira-ministra uma senhora chamada Theresa May, também do Partido Conservador, cuidado com isso. E é preciso você ter em mente o motivo. Se boa parte da população, dos políticos especialistas, não acreditavam que a escolha fosse essa, por que ela veio a ocorrer?
Primeiro ponto, a votação não era obrigatória, votava quem queria. Os mais velhos no Reino Unido, eles simpatizavam mais com a saída. Eles estavam saudosos, desejosos pelo retorno à estrutura anterior. E essa faixa etária da população, para o pessoal com mais de 40 anos, ela foi num percentual significativo votar. A população mais jovem, com menos de 30 anos, ela era percentualmente favorável à permanência da União Europeia. E como o voto era facultativo, não atraiu muita gente para as votações e muita gente deixou de lado, ou seja, um percentual menor de jovens foi votar. O que pesou também para a escolha de muita gente dizer eu desejo sair da União Europeia era a preocupação em relação à imigração. O preço do terreno estava subindo, o custo de vida estava subindo, mais de 100 mil imigrantes chegando por ano ao Reino Unido em um espaço reduzido. A questão da chegada de imigrantes oriundos do norte da África, oriundos do Oriente Médio, tentando chegar à região da União Europeia, preocupava bastante, ou seja, se eu permaneço na União Europeia, uma hora essa fatia vai ser dividida e nós vamos receber imigrantes indesejados em nosso país. Isso era algo preocupante para a população no Reino Unido e ainda é algo preocupante. E ainda tem um outro fator que vem a ser de ordem econômica. Quando você observa o peso econômico da União Europeia, quem são as maiores forças econômicas da União Europeia? A Alemanha, o Reino Unido e você tem a França. Esse é o tripé econômico de maior força. Tanto é que em 2008, quando teve uma grave crise econômica, você vai ver a Grécia, Portugal, Itália, a Irlanda, você vai ter a Espanha, esses países quebrando do ponto de vista econômico e precisaram ser socorridos, a maioria deles, com empréstimos significativos e fazer ajustes em sua previdência, em sua relação de trabalho, fazer cortes muito significativos em sua economia para poder se recuperar do ponto de vista econômico. E esses países permaneceram firmes nessa estrutura. Ora, a impressão do povo britânico era que era muito custoso fazer parte da União Europeia. Isso vinha a ser a percepção e eles estavam certos. Nós gastávamos mais do que recebemos fazendo parte da União Europeia. Esses eventos, eles vieram a pesar nessa decisão. Isso veio a chocar muita gente, isso chocou a Europa, o mundo todo veio a chocar, até porque não existia nenhum precedente de um integrante da União Europeia, que naquele momento faziam parte de 28 países, de deixar a União Europeia. Ora, os principais motivos, como nós destacamos agora há pouco para vocês, gastos com imigrantes, isso vai fazer com que o custo de vida venha aumentar de forma significativa, prejuízos econômicos com políticas impostas pelas regras e decisões da União Europeia. Qual a bronca de fazer parte de um bloco? Você não tem uma autonomia de negociação. Você tem um poder maior de negociação em diversos aspectos? Tem, mas você não tem autonomia de negociar com quem você bem quiser. Isso porque você vai ter que ter a aprovação do Parlamento da União Europeia, de um consenso entre esses representantes de vários países. Detalhe: importância do Reino Unido para a União Europeia. Você tem nada mais nada menos que a segunda maior economia da União Europeia, perdendo apenas para a Alemanha. É o terceiro país mais populoso. E para você ter uma noção melhor, 45% das exportações do Reino Unido são destinadas aos 27 países da União Europeia. E 53% de tudo que o Reino Unido vem importar tem sua origem na União Europeia. Resultado: do ponto de vista econômico, a opção pela saída vem a gerar forte impacto não só para o Reino Unido, mas também para o bloco econômico da União Europeia. Quando teve em março de 2017, o Reino Unido aciona o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Eu gostaria que você sublinhasse isso aqui. O que vem a ser o artigo 50 do Tratado de Lisboa, André? Vem a ser o artigo que regulamenta a saída de um país interessado do bloco econômico da União Europeia. A partir do momento que ele é acionado,
o país formalmente começa o processo de construção da sua retirada daquele bloco. Mesmo sendo o primeiro país, o que facilitou um pouco essa dinâmica de construção da saída vem a ser o fato do Reino Unido não fazer parte da zona do euro. André, peraí, ele não fazia parte da União Europeia? Sim. Ele faz parte da zona do euro? Não. Qual a diferença, por gentileza? Fazer parte da zona do euro significa que aquele país adotou como moeda o euro. E no caso do Reino Unido, ele não veio a incorporar o euro como a sua moeda oficial. Ok? Gente, detalhe. O artigo 50, como destacamos para vocês, é o documento fundamental que rege o funcionamento da União Europeia, que será norteador ao longo do processo de separação. O que vem acontecer durante a eleição pode gerar outros problemas para o Reino Unido, porque a Escócia, nesta região, a maioria da população votou pela permanência, ela passou a solicitar formalmente um novo plebiscito de independência. Anos atrás, salvo engano, em 2015, a Escócia passou por um plebiscito para decidir se permanecia como integrante do Reino Unido. E, por 55% dos votos, a população optou por permanecer. Porém, com essa questão da saída da União Europeia, os escoceses reivindicam um novo plebiscito de independência, porque estão crentes que dessa vez os percentuais devem mudar e eles podem ficar livres para poder ingressar sozinhos na União Europeia. Em junho de 2018, a lei que organiza, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi promulgada após meses de acalorados debates, inclusive com sérios riscos para a governança da primeira-ministra Theresa May, que viu seu cargo ameaçado por inúmeros momentos. A lei também confirma, ainda para o dia 29 de março, às 23 horas de Brasília, a data oficial da saída da União Europeia. Como eu estou gravando num período bem próximo, esse fato ainda não aconteceu, mas o calendário ainda não foi mudado. Ok, pessoal? Chama a sua atenção também para outubro de 2018, onde nós tivemos novas regras em matéria de imigração para o Reino Unido, que entraram em vigor após o Brexit, objetivo de acabar de uma vez com a livre circulação. O sistema baseado na capacidade dos trabalhadores e não em sua origem, essa é a intenção do Reino Unido. Ora, como é que vai ficar a situação do imigrante? Nós vamos permitir a imigração? Vamos, mas nós queremos imigrantes de acordo com a sua capacidade de trabalho. Esse discurso, essa leitura do Reino Unido, ela tem um objetivo bem básico: reduzir a imigração de pessoas pouco qualificadas. Basicamente isso. Essa é uma preocupação de boa parte, aliás, de toda a União Europeia. A Europa é uma região pequena. Se você recortar os países da União Europeia e colocar no mapa do Brasil, sobra espaço no Brasil. E essa preocupação aflige todos eles. E a massa humana de imigrantes aumenta cada vez mais. A questão de carência alimentar, guerras, conflitos no norte da África, no Oriente Médio, faz que as pessoas busquem opções de sobrevivência. E a Europa vem a ser o sonho de chegada para buscar tentar reconstruir sua vida. Quando um país começa a optar por esse tipo de postura, ele está fechando as portas para a população? Não. Ele está fechando as portas para um segmento da sociedade, um segmento populacional. E, de certa forma, um dos principais motivos que muita gente votou pela saída é para evitar precisar aceitar essa mão de obra que vem a gerar mais despesas. É uma fala cruel? Mas é uma leitura que vem sendo feita na Europa por muita gente. De acordo com as novas regras, quem quiser se instalar no Reino Unido deverá atestar certo nível de renda para evitar que ocupem empregos que possam ser desempenhados pela população britânica,
quando nós falamos do Brasil, da questão do desemprego, nós citamos algo parecido. Em novembro de 2018, há pouco tempo atrás, começa a chegar a conta do divórcio. Como assim a conta do divórcio? O Reino Unido vai ter que pagar a União Europeia pela saída? Vai. E quanto vem a ser esse pagamento? 39 bilhões de libras. Quanto vale isso? Cerca de 192 bilhões de reais. Isso vem a ser pagamento por uma compensação financeira pelos prejuízos gerados nesse processo de saída. Caso apareça, hoje, 2019, caso apareça o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, em alguma prova, e vai aparecer, até porque está marcado para 29 de março, qual é o ponto delicado desse processo? É justamente uma coisa chamada fronteira entre a República da Irlanda, independente e membro da União Europeia, e a Irlanda do Norte, porque passará a ser, após o Brexit, uma fronteira entre União Europeia e Reino Unido. Deixa eu voltar rapidamente para o mapa, que aí fica melhor para você perceber. A Irlanda faz parte da União Europeia. E um detalhe, qualquer produto da União Europeia vai circular na Irlanda sem que vai pagar impostos. E essa fronteira aqui com a Irlanda do Norte é uma fronteira aberta. Não existe um muro físico na Irlanda do Norte. E essa área ela foi marcada durante muitas décadas por conflitos e lutas de independência gigantescas. Ou seja, existem traços ainda culturais permanentes nessa região que geram o temor de novas hostilidades caso venha a ser reforçada uma fronteira nessa região. Agora, esse espaço pode ser usado para a questão de tanto produtos que venham por um preço mais barato para o Reino Unido, que possa negociar com qualquer país, produto chinês, por exemplo, ser despejado dentro da União Europeia, ou vice-versa. A questão tributária pesa aqui, mas a questão das lutas que ocorreram nessa região gera bastante preocupação. A conta. O que vai a ser negociado nos últimos meses? A multa, que será do Reino Unido pelo fim da parceria, ela foi recalculada e vem a ser estimada hoje em 50,2 bilhões. Agora, recentemente, o futuro dos cidadãos britânicos que moram e trabalham na União Europeia ainda vem sendo algo discutido nesses últimos meses e que vem gerando muitas discussões, principalmente no parlamento britânico. E um outro ponto, como evitar a volta de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, porque é um local que precisa de um controle de tributação e que pode gerar sérios danos econômicos, tanto para o Reino Unido como para a União Europeia. Ok, galera? Vamos ver o seguinte, nós falamos na aula de hoje sobre diversos pontos. Deixa eu só mostrar mais uma imagem aqui para vocês aqui rapidinho. Eu coloquei aqui um painel destacando a questão do Reino Unido, a União Europeia com o Reino Unido, a União Europeia sem o Reino Unido. A questão de membros, população urbana, a economia, o parlamento, a extensão territorial, para você ver a questão do impacto nesta região. Mas vê um detalhe, na aula de hoje nós falamos sobre diversos aspectos de conhecimentos gerais, não só na questão do Brasil, mas na questão do ambiente externo. Esses assuntos mais recentes, eles são sempre bem-vindos em provas de concurso, principalmente no tipo de prova de concurso que você tem pela frente. Isso aí a gente chega no final da nossa aula certo de que muita coisa do que foi vivenciado aqui, ele vem aparecer em sua prova. Você que está se preparando para esse concurso, para essa prova, continue perseverando. Os exemplos de sucesso que eu tive a oportunidade de perceber, de ver ao longo da minha carreira como professor, e já tem mais de 10 anos, aliás, tem mais de 15 anos como professor de concurso, foram exemplos que passaram, antes de qualquer coisa, pela perseverança. Ninguém tem um céu de brigadeiro maravilhoso que tem um ambiente ideal para estudar, não tem esse. Não tem esse que não canse durante sua preparação, todo ele vai cansar. Mas a questão é qual vai ser a sua decisão em relação a recuperar seu fôlego e continuar perseverando.
Concurso é até passar, e você sabe disso. Você que optou pelo curso, você que está fazendo nosso curso, você está investindo, você sabe que o concurso é até passar. Continue perseverando, acredite em você. Nas redes sociais lá, contacta com a gente, @prof. André Carneiro, e estamos à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa caminhada. Valeu, pessoal.